Mil bênçãos e boa tarde para vocês. Eu olho aqui 3 livros, Deus e o Mundo, de Bento XVI, que fala sobre fé e vida em nosso tempo. Papa Francisco, Deus e o Mundo que virá. Papa Francisco, o futuro da fé. São livros dos nossos papas falando sobre o futuro da igreja, o futuro do mundo e para nós, movimentos de igreja, congregações, também o nosso futuro. E é interessante observar, depois eu mostrarei esses livros de maneira mais concreta. É interessante notar que faz muito tempo que eu não faço uma turnê ou uma tour pela Canção Nova. Eu vi tudo começar. Mas depois outros trabalhos não me permitiram vir muito aqui. Então o Padre Joãozinho fez uma turnê comigo. E eu vi como cresceu a Canção Nova. Do pequeno lugarzinho, tornou-se o que é hoje. A graça de Deus aqui não foi desperdiçada. Também Maria não desperdiçou nenhuma graça. E o aviso é para nós, por isso escolhi o tema de hoje. Graça desperdiçada. É uma história que eu escrevi sobre uma pessoa que eu acompanhei, mas podia ser para qualquer pessoa, para mim também. E escrevi um poema para ele. Tinha tudo para ser um santo. Graça por graça foi-lhe dada esta chance. Graça por graça ele a desperdiçou. Tinha sempre uma desculpa. Não dava naquele dia, talvez mais tarde, talvez no futuro. Foi fazendo tudo o que quis e quase nada do que Deus queria. Pecado após pecado, egoísmo após egoísmo, consolidou-se pecador. Quase não falava com Deus, exceto nas horas de aperto. Estando tudo bem, Deus era esquecido. Levantava e ia dormir sem falar com o seu Criador. Gratidão? Nenhuma. Deus para ele só existia no papel e no discurso. Um dia se deu conta de que não se convertera. E não se convertera porque teimara em não se virar para Deus. Como girassol que girasse contra o sol. Como lua que não se deixasse iluminar. Como vela que não se deixasse acender. Havia eu demais naquela alma. Pouco de nós, pouco de Deus. É o que acontece. E o Papa falou disso recentemente. Uma noite,
foi a uma igreja e lá tomou tempo, sentou-se, ficou olhando, ficou pensando, tomou tempo. E então ofereceu sua vida a Deus para que Deus dispusesse dela. Já que não a usara com o devido respeito, pediu perdão e devolveu-se ao Criador. Foi um dia de retiro. Tudo mudou a partir daquele dia. Não por magia. Foi aos poucos, mas era visível que ele estava aproveitando todas as graças que tinha e que não estava desperdiçando mais nada. Pediu apenas uma coisa, se é que ele podia ainda pedir alguma graça, depois de haver desperdiçado quase todas. Disse ele: se queres, leva-me para onde queres, e não ir para onde eu mereço ir. Para eu não ocupar o lugar de alguém melhor do que eu neste mundo, ofereço-te a minha morte, já que não te ofereci a minha vida. Foi um retiro muito bonito. Foi um dia de reflexão e de encontro. E disse ele: mais tarde, mas antes, se não for pedir demais, dá-me alguns anos de vida santa. Quero aproveitar o pouco que ainda me resta. Ele tinha 42 anos apenas. Francisco também se converteu aos 26 anos. Ele também não sabia como viveria, porque tinha desperdiçado muita coisa. Deus lhe deu a graça de viver em penitência por muitos anos, ajudando a quantos podia. Nunca mais ele pensou em si. Viveu cansado, servindo, ajudando. Não tinha a cabeça para outra coisa. E também não tinha mais a cabeça torta, fingindo que era santo. Virou de frente, para cima, para o lado, para as pessoas que precisavam dele, e olhando tudo ao seu redor, acima e abaixo, sem cabeça torta de santo, ele disse: é por aqui que eu vou. E assim, ele não parecia santo, mas era santo, porque vivia para os outros. Morreu alguns anos depois daquela noite, pedindo perdão pelo tempo que desperdiçara. Ele começara muito tarde a busca da santidade, mas não tarde demais. Dali por diante, ele acelerou. Onde alguém precisasse dele, lá estava ele. Sem fazer propaganda. Quietinho. Se fosse chamado, ele ia. Se não chamassem, ele sabia o que fazer. Sempre haveria alguém precisando dele. Entrou num grupo muito místico, que fez tanto bem no mundo e continua fazendo. Cuidam dos pobres. E é o que ele fez. Ia lá onde ele podia, no meio dos pobres.
E a santidade veio vindo, porque ele pensava nos outros. Num poema que deixou por escrito para uma sobrinha, ele escreveu o seguinte: desculpe-me por não ter sido santo por mais tempo. Demorei a converter-me. Desperdicei-me. Estilhacei-me. Mas Deus teve paciência comigo, ajuntou os meus cacos e me refez. E disse para a sobrinha: não demorem tanto quanto eu para se jogarem no colo de Deus. Eu vejo a canção nova, e vejo que aqui, pelo complexo aqui criado, em poucos anos, vocês não desperdiçaram as graças que Deus deu a vocês. Vejo os testemunhos, vejo o gosto de oração que vocês têm, e vejo aqueles que conseguiram realmente viver uma vida santa, e vejo o que acontece com eles, com tantos outros, que muitos adiaram. E o aviso é para todos nós. Não devemos demorar muito tempo para a caridade e para a conversão. Porque espiritualidade é bem isso. É cuidar das almas dos outros, da própria alma, viver em fraternidade, valorizando os outros e tentando não aparecer demais. Se alguém conseguir fazer isso, provavelmente não terá desperdiçado a sua vida. Maria deu esse exemplo. Então oremos para que o Senhor nos torne gente que usou direito a graça que recebeu. Esse lugar aqui é para isso. Ele é o santuário da misericórdia. Sem isso, a gente desperdiça qualquer graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.